Essa manhã, eu quero ativar a sua fé. Quero pegar a tomada e ligar. Quero tocar no interruptor e acender. Antes de você abrir a sua Bíblia, olhe para mim. Olhe bem para mim. Tente descrever 3 coisas que você está vendo entre eu e você e ao meu redor. 3 coisas. Diga para você: eu estou vendo isso, eu estou vendo isso, eu estou vendo isso. Estou vendo um púlpito, estou vendo um microfone, meus retornos visuais, uma bateria, um teclado. São inúmeras coisas, sim ou não? Quantos estão vendo? Se você está vendo, agradeça a Deus porque você está enxergando. Agora, olhando para mim, tente enxergar alguma coisa invisível. Tente enxergar alguma coisa invisível. Talvez você está dizendo: pastor, se é invisível, como é que eu vou enxergar? Mas é aí que eu quero ativar. O que existe no mundo invisível aqui nesse lugar agora? O que está entre eu e você? Que você, quando descreveu, não conseguiu ver. Essa foi uma oração que o Senhor me ensinou a fazer há muitos anos atrás. Deus, ajude-me a ver além dos meus olhos. Como seria o mundo invisível aqui, se você pudesse descrevê-lo agora? Você viu flores, você viu púlpito, você viu teclado, você viu microfones. São coisas visíveis. Mas as invisíveis. Você acredita que tem coisas invisíveis aqui nessa manhã? Sim ou não? Como seria se Deus permitisse você enxergar o mundo invisível, o mundo espiritual, na sua casa? Como seria? Eu fiz um vídeo rapidão ali agora de manhã, pedi para os meninos da mídia colocar. Como seria? Você jantando com a família, quando a sua criança, seu filho chora no quarto com medo de algo que você não sabe. Você acampar, o anjo acampado ali, vocês jantando. E naqueles momentos tensos dentro de casa. Quantas vezes pais chegam para mim e dizem: pastor, ora pelo meu filho, minha filha. Ele disse que tem um bicho no quarto. Tem um monstro no quarto. Quem já ouviu isso? E eu não consigo ver. Coloca suas mãos sobre os seus olhos. E faz esse movimento aqui, ó. 2 vezes.
E na última você diz assim: abre os meus olhos espirituais, Senhor. Coloca suas mãos sobre o ouvido agora e faz isso. Mais uma. E na última diz: abre os meus ouvidos espirituais, Senhor. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Eu quero falar sobre tocar o invisível. Faz um fundo mais alto aí, Bebeto, enquanto eles abrem. Quem conhece essa música? Fly, Jason Upton. Eu pedi para ele tocar essa música de propósito. Ele vai fazer o fundo comigo, porque ele sabe que quando toca essa música, meu coração aqui dá uma acelerada. Essa música, eu te desafio a ouvir essa música. Eles estavam gravando essa música, quando de repente, vozes adentraram na gravação, e que não eram quem estava ministrando. Anjos fazem parte dessa canção. Eles cantam dentro dessa música. Depois você baixa Fly, Jason Upton. Você vai ver o momento em que o anjo entra e começa a ministrar com eles dentro dessa canção. Abacuque capítulo 1, versículos 1 ao 5. Peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos. E admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Capítulo 2, versículos 1 ao 4. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passar. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá, e tardará. Espera-o, porque certamente não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado. O profeta Abacuque, ele viveu no ano 606 antes de Cristo. A condição moral da população não era boa. A condição moral de Judá nos seus dias, descrita nas primeiras palavras do capítulo 1, não era muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje. Observe os versículos 1, 2 e 3. Tu não me escutas, gritarei violência, não salvarás.
A oração de Abacuque deveria ser uma oração que nós deveríamos fazer todos os dias. Aviva, Senhor, a tua obra. Mais do que nunca nós precisamos de um avivamento nas nossas vidas. Havia uma crise profunda em Judá. Os caldeus, o povo da Babilônia, eles haviam invadido Jerusalém por 3 vezes e destruído Jerusalém, o templo, no ano 606, no ano 597, no ano 586 a.C. Eles destruíram o templo, eles destruíram as muralhas, eles destruíram as cidades, levaram os judeus cativos para a Babilônia, e Abacuque, ele teve uma visão sobre isso. No capítulo 1, ele está fazendo as mesmas perguntas que nós fazemos nos dias atuais. Deus, por que nos sobreveio tudo isso? Deus, por que o Senhor permite que o justo sofra? As perguntas de Abacuque, parece que são perguntas frescas, feitas hoje pela manhã, mas são coisas de milhares de anos atrás. O profeta, ele faz essa pergunta, e Deus não responde. O profeta Abacuque então grita injustiça. Capítulo 1, versículos 1 diz, ele grita injustiça. E quem grita injustiça geralmente está reclamando, está murmurando, está lamuriando. E era tanta reclamação. Deus, por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite aquilo? Por que o Senhor permite tanta injustiça no país? Por que o Senhor permite, ó Deus, essa inversão de valores? Os bandidos sendo protegidos pela lei e os homens de bem sendo condenados pela lei. Era a oração de Abacuque naqueles dias. E quem grita injustiça, está reclamando, e era tanta reclamação que Deus resolve dar um cala-boca no profeta. Aí no capítulo 2, ele entra para a sua fortaleza, ele chama fortaleza, provavelmente um quarto, uma torre de vigia, e Deus então fala com ele. E Deus diz para ele, eu vou fazer algo tão grande, que você não vai acreditar quando te contar. Então ele para de murmurar contra o sistema e entende que ficar reclamando contra um sistema corrupto não resolve. E o que ele faz? No capítulo 2, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Ele começa então um processo de oração. E Deus fala claramente com ele. Deus dá uma resposta para ele. No capítulo 3, no versículo 2, e ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica na sua ira. Sabe, Deus dá uma resposta para ele. Que resposta foi essa? O que o tornou alarmado? Ele diz, fiquei alarmado. E a resposta não é outra, senão o versículo de número 4, quando Deus fala com ele, e Deus diz para ele, o justo, de tudo isso que você está vendo, o justo, ele viverá pela fé. Diga comigo, o justo viverá pela fé. Viver pela fé, quando eu digo viver pela fé, é entender porque Deus permite os caldeus invadir Jerusalém por 3 vezes e destruir o templo. Viver pela fé é dizer no capítulo 3, sem ver, usando apenas os olhos da fé, embora que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que falhe a colheita de azeite, e os campos não produzam mantimento, embora as ovelhas desapareçam dos apriscos, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Viver pela fé é viver o invisível, é acreditar no invisível. Quando nos atentamos ao invisível, os nossos olhos espirituais são abertos e nós passamos a ver além daquilo que os nossos olhos veem. Por isso eu disse,
O que você está vendo que é invisível entre eu e você? É enxergar aquilo além dos olhos físicos, além do mundo palpável, tocável. Aí os incrédulos deste mundo vão dizer para você, mas se é visível, é real. Se não é visível, é irreal. Mas esse tipo de fala não faz sentido. Porque as coisas invisíveis governam as coisas visíveis deste mundo. São as coisas invisíveis que governam a nossa vida. Por exemplo, os átomos. Eles são invisíveis. São partículas subatômicas como elétrons, como os prótons, como os nêutrons. Tudo são invisíveis ao olho nu, porém controlam o mundo visível. Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você sente é composto de átomos, e você não vê os átomos. Sua casa, seu corpo, o ar, a água, são invisíveis. Além disso, e as imagens de TV? Quantas imagens estão acontecendo aqui agora? Futebol acontecendo, nós não estamos vendo. Shows acontecendo, nós não estamos vendo. Partidas, jornalismo, nós não estamos vendo. Notícias estão chegando nesse lugar, através de sinais invisíveis. Mas se nós colocarmos um aparelho de TV com uma antena, aí sim, aquilo que é invisível se tornará visível. Mas as imagens, elas chegam de forma invisível. Quantas músicas estão sendo cantadas, tocadas aqui nesse ambiente agora? Você tem rock, você tem sertanejo, você tem de tudo aqui agora. Pastor, mas eu não estou ouvindo. Porque você não tem um rádio. O rádio, ele não gera música, ele capta ondas e transmite o som que já está aqui, que nós não estamos ouvindo. E o Wi-Fi? E o seu 4G, 5G, 3G? Que você recebe dados, são transmitidos aí, imagens. Esse culto agora ele está sendo transmitido para o celular de inúmeras pessoas que não estão aqui. Tudo através do sinal do Wi-Fi. Quantas vezes você chegou num lugar, aqui pega Wi-Fi, aqui pega sinal de internet. É visível o seu celular, mas o sinal que te conecta é invisível. Você não enxerga, mas sem o sinal do Wi-Fi ou do 3G, 5G, sei lá o que, de internet, você não tem acesso. E a corrente elétrica? Você vê corrente elétrica? Não, mas toca num fio desencapado. Você não vê, mas você sente na mesma hora. E como sente? É algo invisível. A eletricidade, ela move tudo. Ela move a geladeira, ela move essas lâmpadas, ela move esse LED que está aqui atrás. Ela move hospitais, ela move cidades. Mas é invisível. Sem eletricidade, o mundo para. Você está percebendo que o mundo invisível, ele faz o mundo visível funcionar? Sim ou não? Eu estou dando esses exemplos para que você entenda. Até dentro de nós, o que nos move são forças invisíveis. Suas emoções são visíveis? Alegria é visível? Tristeza é visível? Amor é visível? Medo é visível? Ódio é visível? Não, são emoções invisíveis. Você não vê o amor, você sente os efeitos dele. Você não vê o ódio, mas você vê os efeitos dele. A briga, o xingamento, a agressão física, a guerra. O que são os pensamentos? O que são os neurotransmissores? O que são as ideias? Nenhum pensamento pode ser visto,
mas pode criar. Um pensamento pode destruir, pode inventar, pode curar. Pensamentos e ideias controlam o visível. Toda invenção, toda revolução, toda construção, a sua empresa, tudo isso nasceu de uma ideia invisível. A mente humana, ela é moldada por aquilo que não se pode ver. Por isso a Bíblia diz em Romanos 12:12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sua mente precisa ser transformada, seus pensamentos precisam ser transformados pela palavra. Por quê? Para que você experimente e comprove a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Se a sua mente não for transformada, se os pensamentos invisíveis não forem transformados, você só vai saber de Deus. Você só vai ter informações sobre Deus. E quem tem informação sobre Deus é um religioso. E Deus não nos chamou para ser religiosos. Não é sobre religião, é sobre relacionamento com Ele. E o texto então diz, depois que a sua mente é transformada, aí sim você pode experimentar. Diga comigo, experimentar. É uma experiência boa, agradável e perfeita. Não é sobre participar de um culto, não é sobre atos religiosos, mas é sobre um relacionamento com Deus. Nenhuma geração teve tanto acesso a realidades invisíveis como a nossa. Nós precisamos nos libertar da ideia de que só aquilo que vemos, só aquilo que tocamos, só aquilo que apalpamos é real. E passar a viver na dimensão do invisível, porque lá no invisível é o nosso verdadeiro lugar. Alguém disse, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Diga comigo, eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Faz sentido? Quando eu olho para as Escrituras, a definição que eu tenho do homem é quem eu sou. Eu sou um espírito que moro dentro de um corpo e possuo uma alma. E quando esse corpo morrer, ele vai para o pó da terra, mas o meu espírito volta para Deus. Eclesiastes diz isso. Então eu e você precisamos entender que o que é visível forma, o que é invisível forma a base do que é visível. Da mesma forma, o mundo espiritual é o alicerce de toda a realidade que vemos e vivemos. Hebreus capítulo 11:3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O mundo não foi feito do que é visível, e a ciência já está mostrando isso. A Bíblia diz, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja separação entre as águas e a terra seca. Gênesis capítulo 1 mostra a criação. Nós precisamos dizer, Deus, eu preciso ver o mundo espiritual. Havia um profeta chamado Eliseu. Israel e Síria não estavam bem, como não estão hoje. Poucos dias Israel teve que atacar a Síria para defender os drusos. Aí eu fiquei pensando, por que defender os drusos? Os drusos não são judeus. Só que tinha um homem que era druso. Sabe o nome dele? Jetro. O sogro de Moisés. Por isso essa aliança, que começa lá em Jetro. Tudo que acontece, irmão, tem uma explicação espiritual e tem explicação dentro das Escrituras. Mas preste atenção nisso que eu estou dizendo para você. A Síria, havia uma guerra entre a Síria e Israel. Só que Israel tinha uma inteligência incrível como tem nos dias de hoje. O serviço de inteligência de Israel, o Mossad, é o melhor da face da terra. Só que o Mossad daquela época se chamava Profeta Eliseu.
A Síria falava, vamos atacar aqui. Deus revelava para o profeta, e o profeta chamava o rei, olha, eles vão atacar ali. E aí então Israel armava uma emboscada, vencia a Síria. E daí alguém falou, o rei falou, não estou entendendo, tem espião no nosso meio. E eles disseram, não, rei, não tem espião. Então o que acontece? É que lá em Israel tem um homem chamado Eliseu, ele ora, e Deus mostra para ele o que você faz na intimidade do seu quarto. Aí o rei disse, então eu vou atacar esse homem. E eles foram com um exército, e rodearam aonde Eliseu estava. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. E aí quando o servo do homem de Deus, Geazi, se levantou de manhã e saiu, eis que um exército com cavalos e carros cercava a cidade. E o servo perguntou a Eliseu, o profeta, meu senhor, que faremos? E Eliseu respondeu, não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Ele falou, como assim, o profeta? Não estou entendendo. Então orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem, e ele viu um monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O resultado foi que o anjo do Senhor cegou esses homens, e eles ficaram cegos. Eliseu pegou na mão do general e falou, vão ali dar uma voltinha comigo. E o exército, a tropa, todo mundo atrás, ninguém solta a mão de ninguém. Entregou eles para os inimigos deles, Israel. E quando entregou eles, o rei disse, vamos matá-lo. Eliseu, não, vamos dar pão e água para eles. Deu comida para eles, os olhos abriram, agora vão embora. Acabou a guerra. Você tem que entender que você não está só, de que o mundo invisível é real, e de que quando você se sentir cercado por inimigos visíveis, saiba que maior é o que está com você do que o que está com eles. Aleluia, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Aprenda a viver no invisível. Não deixe que o diabo faça você ver somente aquilo que é visível, somente aquilo que os seus ouvidos ouvem, seus olhos veem, circunstâncias, situações, crises. Não! Peça a Deus para abrir os olhos espirituais, porque até a nossa vida, nossas decisões, nossas atitudes, todos são movidos por forças invisíveis. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, ele faz uma oração: peço que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que saibam qual é a esperança para a qual Ele os chamou, quais são as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Deus abre os olhos do coração deles. Assim como Geazi, o profeta, orou por ele e disse: abre os olhos dele, Senhor, abre os olhos dele. Irmãos, nós precisamos, em momentos de crise, em momentos que nos sentimos cercados, em momentos que nos sentimos acuados, pressionados, nós precisamos fazer essa oração: Deus, abre os olhos espirituais para que eu possa enxergar, para que eu possa ver além daquilo que os meus olhos físicos veem. O profeta Elias orou por 3 anos, para que não chovesse, por 3 anos e 6 meses. E deu uma palavra para ele, 3 anos e 6 meses depois, disse: vai lá e diga para o rei que eu vou fazer chover. E chama o rei para subir o monte com você. E o rei subiu o monte. E Elias orou, por 7 vezes ele orou. E a Bíblia diz que na 7ª vez, ele disse para o seu moço: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. O que o profeta Elias viu? Ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele orou. E o que você está vendo? Nada. O que você está vendo? Nada. 6 vezes nada. 7ª vez, eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E ele disse: esse é o sinal que vai chover. Por quê? Porque ele estava olhando com os olhos espirituais, não com os olhos físicos. Ele viu uma nuvem e falou: vai chover. Lembre-se de uma pregação que eu fiz há poucos dias atrás: tudo fala. Quem se lembra dessa mensagem? Ela ficou marcada. Tudo fala,
tudo fala. Fé é ver o invisível. Você não deveria entrar na presença de Deus em oração sem buscar ter percepção do que está acontecendo ao seu redor. Agora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Diga comigo, fé é a prova das coisas que não vemos. Mais uma vez, fé é a prova das coisas que não vemos. Mais uma vez, para ficar gravado, o que é fé? A prova das coisas que não. E o que nós não vemos? É invisível. Fé é você provar o invisível. É você acreditar que existe um mundo real ao seu redor. Eu tinha 19 anos de idade. Tinha acabado de me converter. E passado alguns meses, eu entrei para o meu quarto, eu fiz um jejum. E era por volta de um meio-dia, era uma sexta-feira. E eu me ajoelhei, a minha cama, solteiro, garoto. Ajoelhei no meu quarto. Botei minha Bíblia aberta em cima da minha cama. E estou lá, ajoelhado, com minha Bíblia aberta. E orando ao Senhor. Senhor, eu te entrego esse jejum. Quando eu estou orando, de repente eu olho na minha frente, eu tinha a minha cama e a parede do meu quarto. Me aparece uma bola do tamanho de uma moeda de 50 centavos, pairando na minha frente. Eu esfreguei meus olhos, falei, não estou entendendo. Olhei, uma bola, parecida com uma moeda de 50 centavos, eu digo parecido o formato. Só que não era liso em volta, ela era deformada. E ela foi descendo na minha frente, e bateu na Bíblia. Quando ela bateu na minha Bíblia, a minha Bíblia encheu de pedaço de prata. Encheu pedacinhos. Eu fiquei desesperado com aquilo. Meu pastor morava em Belo Horizonte, ele vinha para cá nos finais de semana para ministrar. E ele vinha na sexta, eu fui correndo para a casa dele, disse, pastor, eu estava orando na minha casa e jejuando, e eu estava entregando o meu jejum, e de repente me aparece uma bola na minha frente, e ela bate na minha Bíblia, e enche a minha Bíblia de pedaço de metal. O pastor começou a rir, e disse, hoje, Deus te deu o dom da palavra. Eu tinha 19 anos, nunca tinha pregado na minha vida, nunca. Sabe, o invisível, ele é muito, 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 muito real. Por isso o texto diz que quando nós precisamos crer no invisível, uma coisa que faz toda a diferença na minha vida, é que quando eu entro em oração, eu tento ver o invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando eu entro na presença do Senhor, quando eu me consagro ao Senhor, eu fico muito com a minha, eu vou chamar de acuidade espiritual muito sensível. Eu fico tentando ouvir e ver, ouvir e ver, ouvir e ver. E tudo fala. Tudo fala. Tudo fala. Outro dia o Dudu estava descendo comigo. Não sei se ele está aqui. Está ali. Nós estávamos descendo ali, charqueada. De repente, me aparece um gavião voando no céu. Lembra disso? Eu virei para ele e falei assim, tem alguma coisa estranha ali. Ele falou, o que você está falando? Eu falei, aquele passarinho lá. Ele falou, mas por quê? Eu falei, ele está vendo alguma coisa ali que a gente não está vendo.
Ele falou, mas como assim? Eu falei, eu não sei. Mas ele está vendo alguma coisa naquele lugar ali que eu não estou vendo. Nós não estamos vendo. Quando foi 12:00, 13h, os noticiários de Formiga avisam que naquele lugar tinha uma criança que foi abandonada. Tudo fala. Tudo. O que eu ia prestar atenção em gavião voando no céu? Faz sentido? Um gavião, um passarinho. Você está dirigindo um carro, aparece um passarinho. Se o passarinho bater no carro, tudo bem, passou lá no céu. Eu falei, ele está indo naquela direção ali da Vargem Grande, eu não estou entendendo. Ele está vendo alguma coisa que a gente não está vendo ali. Tudo fala. Acuidade espiritual, sensibilidade espiritual. Você vai ouvir sons espirituais, você vai ver coisas que os olhos humanos, os ouvidos humanos não vão ver. E aí você vai começar a ter explicação para um monte de coisa que está acontecendo na sua vida que você não sabe explicar. Algumas vezes você culpa até Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Por que aquilo outro? Por que daquela forma? Sabe, nós precisamos ter entendimento. A presença de Deus, ela é real. Ela é real. Ela é real. Ela é mais do que um arrepio. Ela é mais do que uma sensação. Ela é mais do que uma emoção. A presença de Deus, ela é um lugar. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O texto diz: habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. Olha o que a palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. A nossa vitória, ela se dá no invisível. Quando você olha o invisível, o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 12? Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nos lugares celestiais. O que a palavra de Deus está dizendo? Olhem para cá, irmãos. Acontecendo alguma coisa aí, então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quando você mexe no mundo espiritual, coisas começam a acontecer. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, restaure a saúde do teu filho, restaure a saúde do teu servo agora, Pai. Pai, que o Senhor o visite nesse momento. Deus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida do teu filho, Pai. Que o Senhor o abençoe agora, para a glória do teu santo e maravilhoso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, olhem para cá agora, os irmãos já estão ali cuidando, Dr. Lucas, médico, já está lá com ele. Vamos, preste atenção aqui agora. Você lembra num domingo que eu comecei a falar de mundo espiritual, entrou um cara louco aqui dentro aqui? Toda vez que a gente toca nesse ponto, alguma coisa, ela acontece. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne e contra sangue. Nós precisamos entender que existem dois mundos: o mundo natural e o mundo espiritual. O mundo natural é um mundo visível. É o mundo que nós estamos vendo, que a Bíblia diz em Romanos 1:20, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido claramente percebidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O texto diz que desde a criação do mundo, os mundos, o texto diz atributos invisíveis. Colossenses 1:16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam principados ou autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O texto está dizendo que todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e autoridades, tudo foi criado por meio dele. O que eu e você precisamos entender é que entre o mundo natural, visível, que nós conhecemos, e o mundo invisível, existe um lugar chamado regiões celestiais. E é justamente nessas regiões celestiais que acontece a nossa guerra espiritual, que acontece a nossa luta, que acontece até mesmo as nossas bênçãos.
Nós precisamos invadir esse lugar. Nós precisamos sair do mundo natural e entrar nas regiões celestiais. Quando adentramos nas regiões celestiais, quando invadimos as regiões celestiais, ali então, quando entramos ali, nós estamos invadindo o espiritual. Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Meu retorno pagou aqui. O texto está dizendo que Deus nos abençoou na onde? Com todas as bênçãos na onde? Nas regiões celestiais. Quantos aqui têm feito uma oração a Deus? Tem pedido algo a Deus e ainda não chegou até você essa bênção? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Sabe onde é que ela está parada? Ela está parada aqui, ó. Ela está parada aqui, ó. Região celestial. Você tem que entrar lá. Você tem que ir para lá. Porque lá é que você vai conseguir ter acesso àquilo que Deus tem para a sua vida. E como que você acessa esse lugar? Através da oração. Através da consagração, através da busca, através de oração. Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pedir, buscar e bater. Diga comigo: pedir, buscar e bater. Senhor, me abençoa com isso. É um pedido. De repente, eu preciso intensificar. Busca, mais tempo. De repente não dá para pedir, não dá mais para buscar. O negócio agora é bater, é jejum. É usar da violência espiritual, é jejum. Deixa eu jejuar. Jesus disse que é a caça de demônio que não sai, a não ser por intermédio de jejum e de oração. Foi o que aconteceu com o profeta Daniel. Daniel estava orando a Deus, ele estava buscando ao Senhor, e Deus enviou um anjo para ir ao encontro de Daniel, entregar a bênção para Daniel, entregar uma resposta de Deus para ele. E olha o que diz. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você decidiu a buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim por causa delas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, porque eu havia deixado ali com o rei das Pérsias. Olha aqui para vocês verem uma coisa. Não tenha medo, Daniel, pois desde o quê? Qual dia? Primeiro dia. Desde o primeiro dia, Deus ouviu suas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa delas. Ele veio em qual dia? No primeiro dia. Qual dia que ele chegou lá? O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por... A resposta de Deus para ele veio no primeiro. Só que o anjo chegou lá qual dia? 21. Por quê? Guerra nas regiões celestiais. E o que Daniel fez nesses dias, nos 21 dias? Quem se lembra? Jejum. Ele jejuou para ter acesso. Ele jejuou para buscar a face de Deus, e então Deus o abençoou. Então eu e você precisamos entender que as coisas espirituais é que estão governando as coisas físicas e materiais da nossa vida. E eu e você precisamos entrar nas regiões celestes, entrar no invisível, buscar no invisível, para que Deus faça coisas ao nosso favor. Lembra da batalha de Davi contra Golias? Davi disse ao filisteu Golias, no caso: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Presta atenção nessa guerra, nessa luta de Davi contra Golias. Observe essa luta. Você vem contra mim com o quê? Espada. Diga comigo: espada. Espada é visível ou invisível? Você vem contra mim com lança. Lança é visível ou invisível? Visível. Você vem contra mim com dardos. Dardos são visíveis ou invisíveis?
visíveis, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é visível ou invisível? É com as coisas invisíveis que você vence as visíveis. É quando você adentra no mundo invisível que você começa a romper. Todos nós, irmãos, não é que isso é coisa de pastor, de obreiro, todos nós fomos chamados para viver o invisível, porque nem tudo que é espiritual, parece espiritual. Muitas vezes o sobrenatural, ele se apresenta de formas comuns, no invisível da rotina. E quando você é ativado, como está sendo ativado agora, por essa palavra, aprendendo sobre isso, fique atento. Porque o de repente de Deus, ele pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar da sua vida. Êxodo capítulo 3, Moisés estava orando? Moisés estava buscando a Deus? Não, ele estava trabalhando. Ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Trabalhando normalmente. De repente ele olha para uma sarça e vê que a sarça queimava e não se consumia. Ela pegava fogo. Foi do nada. Ele não estava orando. Oh, tive uma visão, eu estava orando. Irmãos, eu tive uma visão. Eu estava orando, tive uma visão de uma sarça ardente. Não. Eu estava trabalhando e vi uma sarça ardente. Gideão. Ele estava no lagar, malhando trigo, batendo trigo. De repente, ele viu um anjo. O anjo aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ei, Gideão, ele não estava, oh Senhor, em nome de Jesus. Gente, eu tive uma visão, um anjo. Não! Ele estava malhando trigo. Como você arruma uma cozinha? Como você lava uma louça? Como você lava uma roupa? Como você dirige um caminhão? Como você dirige seu veículo? Como você está atrás de um balcão? Como você está atrás... O de repente acontece em dias naturais, na rotina diária da nossa vida. A Bíblia nos alerta para isso. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que alguns, sem o saber, acolheram o quê? Anjos. Anjos. Quantas vezes você já encontrou com um anjo e você não sabia que era anjo? Transfigurado em uma pessoa. Ah, um cara que passou ali, um cara que me ajudou aqui. Aconteceu um caso numa igreja de um pastor amigo meu. Os meninos do louvor estavam ensaiando, Lorena, num culto. Antes do culto, vamos ensaiar, porque vai ter culto, era um sábado à tarde, ensaiando para o culto de domingo. Eles estão lá na igreja, em Uberlândia, ensaiando. De repente entrou um homem, assentou lá atrás, a igreja vazia, só o ministério de louvor cantando, e aquele moço ficou olhando. E eles cantando. De repente o moço foi até a frente, cumprimentou todo mundo e disse: eu posso cantar essa canção? Eu disse: pode. Ele pegou o microfone e começou a cantar. Quando ele começou a cantar, eles começaram a chorar. Ele entregou o microfone, foi andando no meio do corredor, desapareceu na frente de todo mundo. Um missionário foi pregar num país, num deserto da África, para uma tribo de muçulmanos. Ele estava ali pregando. A Jocum, jovem com missão, havia enviado esse homem para lá. E esse homem morreu. E os islâmicos não ousavam tocar nele porque ele era cristão. Esse homem ficou morto ali. Sua esposa e seu filho. Um dia, no outro dia, todo mundo sabia que ele tinha morrido, mas ninguém podia tocá-lo, enterrá-lo, todo mundo, porque a religião islâmica não proíbe isso. No outro dia, apareceu um homem na tribo, um homem vestido de branco. Esse homem andou pelas ruas, e todo mundo saiu na vila para fora, e ficou olhando ele. Ele foi até a casa
do morto. Pegou o morto e saiu com ele. E a esposa e a criança atrás. E o homem saiu e foi embora. Enterrou o morto. Alguns dias depois a família foi embora. O filho e a esposa foram embora. Meses depois a Jocum se reuniu e disse: olha, nós precisamos completar aquela obra lá, porque o nosso missionário morreu. Aí eles disseram: vamos passar o filme Jesus? Vamos passar o filme Jesus. Então havia um filme, nós fizemos isso aqui em Formiga, quem estava na igreja há muitos anos, nós passamos o filme Jesus na cidade inteira. E aí o filme Jesus foi passado na tribo. E eles anunciaram que teria um filme para todo mundo ir, mas não falaram que era. Chegou o dia do filme, o povo foi assistir. Eles botaram um telão numa praça e a cidade, a vila, foi para lá assistir o filme. Quando começou o filme Jesus, eles ficaram espantados, disseram: ei, esse homem aí foi o homem que veio aqui outro dia e pegou o corpo do missionário morto. Jesus se transfigurou no personagem do filme, entrou na vila, tirou o morto, e agora o filme é passado, eles dizem: nós conhecemos esse homem, ele veio aqui. A tribo inteira se converteu a Jesus Cristo. Irmãos, glória a Deus. Eu estou em contato com pastores do mundo inteiro. Vocês não têm noção do que está acontecendo no mundo islâmico. Vocês não têm noção de sonhos que estão acontecendo. Sonhos com visões, muçulmanos sonhando com Jesus. Jesus entrando dentro de casas de muçulmanos. Inúmeros relatos. Lá não tem jeito de ninguém entrar para pregar, esse povo não tem acesso. Inúmeros muçulmanos estão se convertendo. Inúmeros. Eu estive com um pastor do Egito há um tempo atrás. Ele contou uma história para nós que aconteceu no Afeganistão, de que um membro do Talibã, um homem respeitado no Talibã, esse homem sofreu um infarto. Ele foi levado para uma UTI. E quando ele estava ali na UTI, os médicos avaliaram e disseram: olha, não tem o que fazer mais. Chama a família. E aí chamaram a família para se despedir do homem. Naquela noite, Jesus apareceu para ele deitado naquela maca na UTI. E disse assim: você conhece esses sinais nessa mão? E ele disse: eu já ouvi alguma coisa sobre isso, de um judeu que morreu numa cruz. E ele disse: eu sou Jesus. Eu posso te curar agora e posso permitir que você morra agora. Se você pregar a minha palavra, eu vou te proteger. Eu vim aqui para te chamar. E ele disse: eu quero. No dia seguinte, quando eles entraram na UTI, o homem estava sentado na maca, na cama, conversando, e os médicos ficaram espantados. E eles: o que aconteceu? Como assim? Você estava para morrer? Um homem de branco veio aqui essa noite. O nome dele é Jesus. E ele disse que eu deveria pregar uma coisa chamada evangelho. Eu não sei o que é, mas vou procurar saber. Esse homem está levando multidões a Cristo. Multidões. Eles estão tentando matá-lo de todo jeito, armaram. E aí esse pastor contou para nós que eles armaram uma emboscada, o Talibã, num determinado lugar, e metralharam o carro todo. As pessoas que estavam com ele no carro morreram na hora. E esse homem desceu do banco de trás, abriu a porta e desceu. Quando ele ficou em pé, com aqueles vestidões, quando ele ficou em pé, as balas foram caindo para o chão. Uns fugiram, outros se ajoelharam. Vocês não têm noção do que está acontecendo na África, do que está acontecendo no Egito, do que está acontecendo no Afeganistão. Eu tenho histórias até de Gaza para contar para vocês, se o tempo permitisse. O mundo invisível é muito real. Muitas coisas estão acontecendo. E Deus nos deu uma ferramenta poderosa para nós invadirmos o mundo invisível, que é a oração.
Hebreus 11, 27 diz: pela fé, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do faraó, do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Diga comigo, como quem vê aquele que é invisível. O texto está dizendo que ele permaneceu firme como quem vê. Diga comigo, como quem vê. Eu já preguei sobre isso. Como quem vê? Como quem vê está vendo? Como quem vê está vendo? Não. Mas ele permaneceu firme como quem vê. Olha, eu não estou vendo aqui nada nessa plataforma aqui, a não ser o pastor e o Bebeto tocando teclado. Só está os dois ali. Mas como quem vê, eu estou vendo um homem de branco junto deles. Eu estou vendo um homem com as mãos furadas perto deles. Eu estou vendo, sabe, é justamente sobre isso. Eu não vejo com os olhos humanos, mas eu vejo com os olhos da fé. Vamos nos colocar em pé nesse momento.